Bom dia a todos, todas e todes. Sejam muito bem-vindos a mais uma atividade do 5º Colóquio Luso Afro-Brasileira de Questões Curriculares e o 6º Informace. Nós daremos início à mesa 6, que tem o título de Conversações Curriculantes, Currículo, Didática e Formação em Docência Universitária, Proposições Contemporâneas. Foram convidados para essa mesa a professora Ana Verena Madeira, professora Cristina Dávila, professor Augusto Ezequiel Afonso. Para mim é um prazer imenso coordenar essa mesa, poder ter esse encontro com pessoas tão queridas, né? Agradeço ao convite feito pela coordenação do evento, gostaria de inicialmente parabenizá-los, inclusive pelo excelente evento, né? Professor Roberto Sidney Macedo, professora Denise Guerra, que estão à frente da coordenação do evento, né? Infelizmente, nós não contaremos com a presença do professor Augusto Ezequiel Afonso, que, por motivos de força maior, não pôde se fazer presente no dia de hoje, mas eu tenho certeza que nós teremos uma belíssima apresentação com as professoras Ana Verena Madeira e a professora Cristina Dávila. Professora Ana Verena Madeira, gostaria de convidá-las para em tela, para que eu possa apresentá-las. Professora Ana Verena Madeira, licenciada em Ciências Biológicas, doutora em Educação e professora do Instituto de Biologia da UFBA, pesquisa no campo da docência universitária, currículo, formação e ensino de professores de Ciências e Biologia nos grupos de pesquisa, Formasse em Aberto e RIDES, coordena o PIBID de Biologia, o Programa de Formação Pedagógica do Docente UFBA e, no momento, é vice-presidente do Conselho Acadêmico de Ensino do UCAI da UFBA. Professora Cristina Dávila é pós-doutora na área de docência universitária pela Universidade de Sorbonne Paris V, pedagoga, mestra em educação e doutora em educação pela Universidade Federal da Bahia, professora titular da Faculdade de Educação da UFBA e do Programa de Pós-Graduação em Educação, mestrado e doutorado, coordenadora do Grupo de Estudos sobre Educação Didática e Ludicidade, o GEPEL, preside a Associação Nacional de Didática e Práticas de Ensino, a ANDIP, e coordena a assessoria pedagógica ao docente UFBA, a PDU. Já orientou 11 teses de doutorado, 23 de mestrado, tem 13 livros publicados na área educacional e 4 dossiês organizados, mais de 30 artigos publicados em periódicos científicos e revistas especializadas. Faltou dizer que ambas, né, acabaram de conquistar a criação do Núcleo de Formação e Assessoria Pedagógica da UFBA, o NUFAP, né? Um mérito que resulta, né, de um intenso trabalho de formação de professores dos docentes UFBA nos últimos anos, né? Então, também essa mesa é uma mesa comemorativa, né, à criação desse núcleo, né? As discussões sobre a docência universitária têm ganhado cada vez mais espaço, né? Durante a pandemia, foram muitos dilemas vieram à tona, né? E isso criou um espaço de discussão muito fecundo para que a gente pudesse pensar sobre o nosso papel na universidade, né? Junto aos alunos, né? De como que nos constituímos como professores nesse contexto. Então, tenho certeza que teremos uma discussão muito interessante hoje, né? Gostaria, então, de convidar a professora Ana Verena Madeira para fazer sua exposição e, na sequência, a professora Cristina Dávila. Olá, bom dia a todos, uma alegria estar aqui participando mais efetivamente da tela do colóquio de currículo, de questões curriculares, esse colóquio
que faz parte de minha vida há mais de 10 anos, e que agora estamos aqui recebendo, né, na Bahia, eu, integrante do Formars, participando da organização, mas feliz em estar aqui, em poder fazer essa conversação com você, Cristina, né, que é essa grande parceira, e que apesar da gente se conhecer tanto, trocar tantas ideias, sempre temos o que falar, sempre temos o que conversar. Então, eu vou pedir a Leomi, por favor, Leomi, que traga aí essa apresentação, já agradecendo aí o cuidado das colocações de Giovana e a alegria também de estar aqui com elas. Então, essa mesa, né, que traz esse foco do currículo, da didática e da formação em docência universitária, eu trouxe um pouco de uma discussão sobre estudar currículo, né, com docentes universitários no contexto pandêmico, um pouco dessa nossa experiência em 2 turmas do ateliê didático que desenvolvemos em 2021, e especificamente em relação aos aspectos dos estudos das questões curriculares, para fazer essa ponte forte aí com esse evento maravilhoso que está aprofundando e discutindo tanto. Por favor, Leomi, pode passar. Então, como Giovana falou, nós agora integramos um núcleo na UFA, foi uma grande conquista, esse núcleo de formação e assessoria pedagógica vinculado à Prograde, e nesse núcleo nós temos um programa de formação pedagógica do docente UFBA, que inclui até agora o ateliê didático, as oficinas temáticas e uma assessoria pedagógica, que agora está batendo asas e ganhando a dimensão tão grande que vai ganhar status de programa próprio, estamos formatando isso, formulando isso, mas vimos desenvolvendo desde 2016 essas 3 ações formacionais com os docentes da UFBA. O ateliê didático, que se aproxima mais de um formato de curso, ele já teve 12 turmas, 10 na modalidade híbrida e 2 na modalidade totalmente online. As oficinas temáticas, que são diversas, de temas solicitados, inclusive, pelos docentes nas ações do ateliê ou nas ações da assessoria, e a partir daí a gente gera oficinas. Essa semana mesmo tem uma sobre transdisciplinaridade, mas já tivemos vários temas. Normalmente são ações mais curtas que o ateliê, porque o ateliê ele tem 60 horas ou 40 horas, dependendo da modalidade, e as oficinas normalmente têm 3, 6 horas, são mais pontuais, mas também cumprem um papel importante nesse processo formacional. E a assessoria pedagógica, que, como eu disse, ela foi se constituindo como uma comunidade de aprendizagem, agora ganhou uma dimensão tão ampla que já está com subprojetos de assessorias itinerantes. A professora Cristina vai tocar um pouco mais nesse assunto, mas também nasceu como uma das ações do Forped, né? Uma das ações formacionais com com os professores da UFBA. Próximo, por favor, Leomi. Essa é a equipe do Forped, por isso que estamos aqui em família, né? Professora Denise Guerra, da FACED UFA, professora Giovana Zen, que media essa mesa, e é também uma integrante do Forped desde o início, professora Maria Carolina Souza, professora Cristina Dávila, aqui da mesa também, e eu, sendo as 3 professoras Denise, Giovana e Cristina, da Faculdade de Educação da UFBA, eu do Instituto de Biologia e Carol da Escola de Administração. Então, nós formamos uma equipe central, essa cordinha de caranguejo, como a gente chama aqui na Bahia, e essas estrelinhas que se encontram aí ao lado são as várias pessoas que contribuem com esse grande projeto do ateliê e do Forped como um todo. Pessoas envolvidas com a Prodep, com a Superintendência de Estudantil, as assessoras pedagógicas que atuam diretamente na tutoria das várias ações, o pró-reitor de graduação da UFBA, professor Penildon, sempre apoiando também. Então, são muitas parcerias e muitas contribuições que brilham conosco nessas ações. Próximo, por favor, Leomi. E nós, nessas ações todas do Forped, né, desse programa de formação que desenvolvemos na UFBA, temos 3 pilares teóricos principais, 3 inspirações que sustentam, né, todas as nossas ações, orientam todas as nossas ações. Uma desses pilares é o raciovitalismo, ou a didática do sensível, né, um construto aí da professora Cristina Dávila muito forte, que vem justamente discutir sobre a abordagem de ensino que se propõe a operar em uma lógica que rompa com esse paradigma racionalista, instrumental, que venha concatenar uma ação que parte do sentir pensar, que inclua outras formas de racionalidades e de afetividades e de sensibilidades nos processos formacionais, aqui no nosso caso.
Também um outro pilar, epistemologia da prática, aí, sobretudo do ideário de Tardif e outros autores, na valorização dos saberes que efetivamente são utilizados pelos professores no seu espaço de trabalho cotidiano. Essa é uma marca também muito forte de todas as ações, essa valorização dos saberes constituídos por esses docentes em sua vida profissional e pessoal também. E um outro pilar que nos sustenta são as noções de formação experiencial e de atos de currículo, aí em cima dos trabalhos do professor Roberto Macedo, da professora Maria Cristina Jussou, na valorização desses processos identitários do docente, desses processos implicacionais e autorizantes em todas as suas dimensões de atuação. O próximo, por favor, Leomi. Então, esses pilares, eles vão se desenvolvendo em diversas ações, aí uma representação muito forte para nós, e eu trouxe hoje para falar um pouco de como foi essa transição de uma modalidade presencial ou híbrida, mas que nós tínhamos 40 horas presenciais e 20 horas híbridas antes da pandemia, um pé no chão aí, né? Bem presencial mesmo, e a conversão, a adaptação, o trabalho que tivemos de reformular para criar um ateliê didático online, próximo, Leomi, fazendo tentando manter e procurando garantir essas características que já tínhamos, né? Essa questão da sensibilidade. Caiu aqui para mim um pouco da sensibilidade, da valorização da experiência, do convívio, da solidariedade, como trazer isso, né, para o ateliê que estávamos formulando na perspectiva online. Próximo, Léo. Então, fomos achando os caminhos, essa forma que passou aí da TEA era a nossa forma de apresentação na versão presencial, passamos a usar os murais de apresentação e criar diversos mecanismos que nos permitissem fazer essa aproximação, ainda que em contexto online. Próximo, por favor. Então, essa é a nossa página no Moodle, que foi constituída para esse ateliê didático online. Então, usamos a plataforma Moodle nessa constituição. Foram 2 turmas em 2021, como eu disse. O próximo, por favor. Desenvolvendo os temas de dilemas da profissão docente, concepções pedagógicas, currículo e formação, perfil e questões do estudante UFBA, mediação didática e metodologias participativas, avaliação da aprendizagem, planejamento de ensino e desenho didático no AVA, permeado pela lógica, volta um pouquinho, da docência online, né? Então, trabalhamos todas essas temáticas de forma lúdica, de forma sensível, com uma participação muito intensa dos docentes, uma abordagem participativa, interativa, com encontros síncronos muito interessantes e muito dinâmicos, ricos do ponto de vista conceitual, do ponto de vista do emocional, inclusive, do ponto de vista artístico, que ao longo, então, no caso dessa turma de abril e maio, que foi uma turma mais extensiva, era um encontro por semana, ao longo de 2 meses, e no caso da turma de julho, que foi uma turma intensiva, ao longo de 15 dias, trabalhamos intensamente com todas essas temáticas, aí, com grupos de 180 docentes da UFBA em 2021. Próximo, por favor. E, ao final do curso, né, do ateliê, a expressão de avaliação, de síntese dos processos avaliativos ao final do curso foi representada aí nessa nuvem de palavras, né, a partir também de um outro recurso tecnológico, que é o Mentimeter, e traz aí como palavra central, né, a palavra transformação, que é algo muito forte nas narrativas, nos diários, nos fóruns, nos diálogos online que os docentes trazem, como esses processos formacionais, sobretudo o ateliê, que tem uma consistência, né, intensa e mais profunda do que as oficinas, por exemplo, mas como esses processos formacionais alteram a sua constituição, a sua relação com a identificação com a profissão docente, a sua forma de perceber a sua própria ação, o seu lugar de ator curriculante, de ator produtor, de saberes, de construção, de articulação com os estudantes e de transformação de si e do seu contexto, né? Seja no curso, seja em outras dimensões. O próximo, por favor.
Então, no Moodle, nós temos as temáticas que eu comentei, né, organizadas em tópicos. Esse aí é o tópico currículo e formação. A gente conta aí com um vídeo do professor Roberto Macedo, que solicitamos e foi constituído especialmente para esse curso do ateliê, mas tem também aí a indicação de leituras, textos nossos no livro do ateliê didático, textos de outros autores, professor Macedo, professor Roberto Macedo também na forma textual, e em cima dessas discussões nós promovemos um fórum de currículos, um fórum de discussão e também o encontro síncrono. Próximo, por favor. E nesse fórum, aí só representando, né, a distribuição em grupos, são 4 grupos de trabalho, com as tutoras organizando as discussões. Vocês veem aqui 17 postagens aí nesse primeiro tópico, então é um fórum bastante intenso, mesmo com apenas uma semana de desenvolvimento, ou às vezes até 2 dias de desenvolvimento, a gente tem uma participação muito efetiva dos docentes na leitura, na problematização, na discussão das questões associadas com o campo do currículo. Próximo, por favor. Então, aí na aula síncrona, nós resgatamos algumas dessas colocações do fórum e retomamos as discussões. Então, aí, muitas expressões, né, os currículos deveriam ser pensados como entidades dinâmicas, flexíveis, todos aí são expressões dos docentes. O currículo é a carteira de identidade do curso, que trazem as suas percepções e as suas compreensões também a partir das leituras, dos debates, que vão se alterando, vão se ampliando e se aprofundando a partir dessa provocação inicial dos textos e do fórum de discussão. Próximo, por favor. Só representando um pouco a dinâmica de como esse trabalho é feito. Na aula síncrona também nós fazemos uma discussão sobre esses níveis, né, de planejamento e normativos também, tocamos nas questões da LDB, das diretrizes curriculares, até o plano de ensino-aprendizagem, de como deve existir uma coerência, uma ligação, uma articulação entre esses diversos níveis de planejamento, no sentido de que o componente curricular ele não está solto, né? Ele não é algo isolado, ele está articulado com um projeto de formação, que é o currículo. O próximo, por favor. Também conversamos e discutimos um pouco sobre a questão dos ciclos de políticas, de como esses contextos se movimentam na constituição efetiva da realidade curricular. Essa é uma discussão também bastante interessante. Próximo. Nesse estudo também sobre os currículos, né? O que a gente vê de expressões nos fóruns e nos diários desses docentes universitários, que eu quero ressaltar aqui, normalmente são docentes da área de saúde ou da área de ciências exatas, não? Então, são docentes de componentes muito técnicos específicos que vêm participando do ateliê, e são expressões muito profundas e muito consistentes, e muito reflexivas, e muito experienciais também, acerca de concepções de currículo, da relação entre currículo e formação, de se enxergar como um produtor de atos de currículo e da implicação desses docentes com o currículo, sobretudo nos processos de reestruturação curricular, de vinculação com o NDE, com o colegiado de curso. Então, essas são expressões que são muito frequentes, né, nesses dispositivos que usamos de discussão e de aprofundamento desse estudo, sobretudo o fórum e os diários. Diário esse que é desenvolvido ao longo de todo o ateliê. Próximo, por favor. Quando a gente fala dos docentes, pode passar, Leomi, por favor. Fica difícil a gente não trazer algumas falas. O anterior. Bom, eu já estou um pouquinho perdida de qual é o primeiro, mas você vê aí, Leomi, por favor, você está no primeiro slide desses de fala. Isso, pronto. Então, a gente fica sempre, né, tendo essa necessidade de trazer a fala exata do professor, né? Não só dizer que eles falaram sobre isso. Então, aqui algumas das falas que nos provocam, inclusive, a uma investigação mais profunda, né? Eu não estou trazendo aqui como um resultado de pesquisa, mas como uma ilustração de todo esse trabalho desenvolvido no ateliê didático. E esse professor, por exemplo, veja, um docente da escola politécnica, né? Um engenheiro, provavelmente, e ele vem justamente trazendo isso, ó, partindo da minha concepção, né? Como eu disse, um dos nossos pilares é valorizar os saberes do docente. Então, partindo da minha concepção de currículo, das considerações do texto produzidos por Denise Guerra Naverina sobre a relação entre currículo e formação e docência na universidade,
eu me considero uma produtora de currículo, né? Então, ela se afirma aí. Somos nós, professores universitários, que ao discutir, planejar, conceber e organizar a formação dos alunos, estamos operacionalizando os currículos atuais e idealizando futuras modificações no currículo. Afinal, o currículo é um dispositivo para a formação que deve ser alterado pela ação contínua dos envolvidos na experiência curricular. A letrinha ficou clarinha, eu testei tantas cores e ainda ficou clarinha. Então, essa professora, uma professora da Escola Politécnica, né, ligada aos cursos de engenharia, traz uma afirmação muito forte no sentido de se reconhecer como uma produtora de atos de currículo, uma produtora de currículos, né? E também em reconhecer esse currículo como um dispositivo de formação, né? Que é alterado pela ação do próprio docente. Então, ela faz toda uma construção articulada com as concepções de atos de currículo e de implicação docente nas questões curriculares, representando, então, aí nesta fala. O próximo. Aí um professor do Instituto de Química também, né, um professor da área de ciências exatas, a partir da leitura do texto, foi possível ampliação da concepção de currículo, antes entendido como um mecanismo de organização dos conteúdos a serem ensinados em determinados cursos, e agora ampliado a partir das concepções dos autores como instrumento passível de recontextualização e tradução, a serem realizados pelo professor em determinado contexto, considerando aspectos associados às teorias críticas, cultura, gênero, raça, etc. Então, esse professor traz aí essa internalização de que é possível recontextualizar, de que é possível traduzir as políticas, né? O currículo ele não é reproduzível por si só, autorreplicável, né? Ele tem uma ação docente aí que vai, então, alterar essa constituição curricular. Próximo. De um modo geral, percebe-se que os componentes curriculares do curso de odontologia, a área de saúde representada, né, precisam superar a ideia da organização pedagógica marcada pela fragmentação dos conteúdos e buscar caminhos para concretamente articular os conhecimentos acadêmicos com a realidade social, política, cultural, motivando uma formação crítico-reflexiva. Minha experiência com os saberes de outros campos sociais, como serviços extramuros da UFBA, o contato com as comunidades, favorece uma prática educativa contextualizada, instigante aos alunos, uma maior integração e compartilhamento de conhecimentos. Nesse sentido, me vejo nesse movimento desafiador para um agente ativo do fazer curricular. Então, veja que aí, nessa fala, está embutida a noção de um etnocurrículo, né? que inclui outros saberes outros, que não somente esses saberes acadêmicos. Isso vindo de uma professora da Faculdade de Odontologia. Próximo. Aí um docente do Instituto de Ciências da Informação. Achei muito interessante o professor Roberto mencionar, e a partir do Vidal, né, a noção de currículo como algo circunstancial, mas, em síntese, como organização dos saberes. A perspectiva do professor me estimulou a pensar a relação fundamental e indissociável entre currículo e formação. Certamente é uma discussão necessária para nós, docentes do magistério superior. Então, esse é um outro eixo muito importante dessa temática discutida, é a articulação entre o currículo e a formação, a noção do que o currículo está a serviço e vinculado a uma dada formação, que uma formação é uma escolha que vai se refletir também nas escolhas curriculares. Próximo, por favor, Leomi. Então, essa é a síntese ao final dessa aula de currículo, que normalmente a gente faz usando um desses recursos de nuvens de palavras, né? E aí se destaca a palavra mudança, transformação, também a palavra poder, né? Que é uma palavra bastante associada às discussões curriculares e outras, né? Reflexão, aprendizagem, processo, que vão sendo também trazidas pelos docentes a partir de todo esse trabalho desenvolvido. Então, eu queria trazer aqui essa nossa experiência do Forped no desenvolvimento de um curso que era híbrido e se converteu totalmente online,
expressar mais especificamente o desenvolvimento dessa temática, das questões curriculares com docentes universitários, e ilustrar um pouco de onde estamos chegando com esses docentes, as discussões, os aspectos que estão sendo valorizados e destacados por esses docentes ao longo desse processo formativo. Próximo, por favor, Leomir. Dizer também que esse material é um livro, né? Esse curso está constituído em um livro. Esse livro está disponível no repositório da UFBA, um livro que foi organizado por Cristina e por mim em 2018, e está disponível no repositório da UFBA para aqueles que desejarem acessar e fazer o download. Eu finalizo, então, aqui agradecendo a essa oportunidade de compartilhar e de trocar essas experiências que temos vivido no campo da docência universitária e da formação dos docentes universitários da Universidade Federal da Bahia. Obrigada. Obrigada, Ana. É sempre bom ver a retomada de todo esse trabalho, não é? As reflexões que os professores fazem, daquilo que vão pensando junto com a gente, né? Nas ações aí do ateliê didático, do Forped, enfim. Eu gostaria de sugerir aos que estão participando dessa mesa que compartilhem suas questões, seus comentários lá no chat, que nós estamos acompanhando lá, e, enfim, fiquem à vontade para compartilhar questões e comentários conosco, tá ok? No final a gente abre aí um pouco para o debate, para a discussão, mas vocês já podem compartilhar desde já. Então, eu gostaria de convidar a professora Cristina Dávila para fazer sua apresentação também. Seja bem-vinda, Cris. Muito bom estar aqui de novo com você. Obrigada. Para mim também é uma honra estar aqui, né? Quero muito agradecer aos organizadores, né, desse congresso, Luso Afro-Brasileiro de Questões Curriculares, nas pessoas de Denise Guerra e professor Roberto Sidney Macedo, dois parceiros amigos da Faculdade de Educação e de outras instâncias, e a saudar a todas, todos e todes que nos assistem, que estão aqui no chat, por favor, podem colocar todas as suas questões. Eu quero dizer também que esse é um tema, não é, que muito nos contempla, nós que trabalhamos principalmente diretamente com a formação do docente universitário, através, inicialmente, do nosso programa de formação, que era o Forped, que agora transformou-se em NUFAP, um núcleo reconhecido institucionalmente. Meus agradecimentos à administração da universidade, principalmente à Pró-Reitoria de Graduação, professor Penildo, e toda a sua equipe, pelo reconhecimento do nosso trabalho, e que agora passa a vigorar a partir de um núcleo, que é o NUFAP, Núcleo de Formação e Assessoria Pedagógica. E dentro do núcleo, Ana Verena já apresentou, né, toda a sua organização, sua estruturação e também a sua dinâmica. Cabe a mim, então, falar das relações entre currículo e didática na formação de professores. Vou aqui compartilhar minha tela. Um momentinho só, turma. Agora já deve estar indo. Foi, né? Muito bem. Então, a mesa se intitula Currículo Didático e Formação em Docência Universitária, Proposições Contemporâneas. Veio muito a calhar, né? Porque justamente é o trabalho do qual nós nos ocupamos. Eu estou achando que a tela está... Agora foi? Acho que agora foi, né? Tá. Vou começar problematizando a questão da formação pedagógica, não é, em cursos de pós-graduação e suas consequências para a docência universitária. Um pouco... dizem que o defeito do cachimbo é deixar a boca torta, né? Então, eu sou da didática
Logo, a questão do ensino e da docência são o mote, vamos dizer assim, da nossa ação enquanto docente, enquanto pesquisadora. Devemos aqui, portanto, esclarecer aqueles e aquelas que nos assistem sobre as lacunas reinantes na formação do docente universitário em amplo espectro, não estou falando só da Federal da Bahia, mas das instituições de ensino superior de modo geral, sobretudo por problemas na nossa legislação, que eu vou mostrar isso adiante, e nas matrizes curriculares dos programas de pós-graduação em educação, que não privilegiam não dão prioridade, né, aos componentes curriculares, como docência no ensino superior, didática no ensino superior, enquanto de forma equilibrada, né, em relação à pesquisa, que assume a primazia nos programas de pós-graduação stricto sensu, de modo geral. Então, a formação pedagógica ela fica assim silenciada, e isso traz algumas consequências. Uma das quais, e outro problema, já que esses professores não possuem em grande maioria, tá? Não quero generalizar, uma formação inicial em docência no ensino superior. Eles são especialistas em suas áreas disciplinares, mas não chegaram a passar por um curso de docência ou didática no ensino superior. Portanto, há um problema de não reconhecimento dos saberes que ele próprio produz, manuseia, manipula, mobiliza, melhor dizendo, que são os saberes profissionais docentes, pedagógicos e didáticos em primazia. Muitos agem a partir de uma pedagogia inercial, muitas vezes por jurisprudência privada, muitas vezes reproduzindo modelos de passado, trazendo, não é, para a sala de aula as memórias do que foi o seu curso de graduação, seu curso secundário e até, pasmem, seu curso no ensino fundamental. São os modelos de professores que estão na base da identidade profissional, nossa, de nós todos, mas é preciso que tudo isso passe por um filtro, o filtro da reflexão crítica e o filtro também do conhecimento teórico. Vivemos também, eu estou falando em amplo espectro, por favor, sem querer generalizar, porque nós sabemos que temos professores que não passaram por curso de formação pedagógica, que são excelentes professores. Mas essa não é a regra. Nós estamos falando de uma média. Em todo o Brasil, e também com Alhures, o problema desta lacuna formativa é um problema reconhecido por pesquisadores da área. Uma outra questão que cabe salientar é uma pedagogia do tipo academicista, conteudista transmissional muito vigente em vários cursos de graduação e de pós, ou um tecnicismo pedagógico, ou seja, um acento muito forte nos procedimentos, né? Isso é muito forte em áreas técnicas, com evidentemente que nós temos também em contraponto professores universitários que adotam a perspectiva crítica ou histórico-crítica. Nós temos vários professores, inclusive na área de química, física, biologia e outras áreas, que são signatários da pedagogia histórico-crítica engendrada pelo professor Saviani, ou que têm um senso crítico muito aguçado e trabalham numa perspectiva também emancipatória. Nós temos que colocar na balança, eu diria que são estas três vertentes pedagógicas que estão bastante presentes na docência universitária, sobretudo na nossa universidade, porque já pesquisamos a esse respeito. Vigora também um certo autodidatismo, né? Eu vou, como falei de jurisprudência privada, ensinando e aprendendo a ensinar no próprio fazer. Então, isso pode trazer, traz coisas positivas, claro, mas também alguns equívocos pedagógicos, seja no trato com os alunos, no distanciamento afetivo, seja na relação com o conhecimento, muitas vezes tido como informações apenas, seja nos processos de aprendizagem dos educandos. Muitas vezes esses professores têm dúvidas de como fazer para provocar motivação e aprendizagem, seja na relação entre esse professor e sua própria profissão. Isso reverbera na sua profissionalização, no seu desenvolvimento profissional
e na sua identidade enquanto docente. Muitos professores têm uma identidade profissional dividida entre a sua área disciplinar específica e o seu fazer profissional enquanto docente. Já pesquisamos também sobre isso, podemos verificar que muitos se sentem mais identificados com a sua área disciplinar de formação, ou seja, muitos se sentem mais dentistas, médicos, administradores, juristas, engenheiros, do que professores de geógrafos, ou sociólogos, ou filósofos, do que professores de. E outros tantos se sentem bastante identificados com a docência. Isso resvala também nas lutas políticas da categoria docente, uma vez pouco identificado com a profissão, pouco também esses profissionais se envolvem nas lutas da categoria, nas lutas da classe profissional, porque isso exige esse sentimento de pertença que nós desenvolvemos, né, enquanto profissionais de qualquer área do conhecimento, ao longo da nossa itinerância. Problematizando ainda mais, a balança pende sempre, no caso dos currículos, dos cursos de pós-graduação estricto sensu, e também, de modo geral, no senso comum, para a ideia do notório saber, ou seja, eu conheço, eu sei o conhecimento, então eu posso ensinar. Isso, inclusive, está presente na nossa legislação, que é um tanto quanto omissa, a Lei Maior, né, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 93/94/96, no seu artigo 66, apregoa, no seu parágrafo único, a ideia do notório saber reconhecido por universidade com curso de doutorado em área afim, que poderá suprir a exigência de título acadêmico. Neste mesmo artigo, na LDB, nós temos com clareza a prerrogativa de que os professores que vão atuar em nível de graduação, eles irão se formar prioritariamente em cursos de mestrado e doutorado em programas stricto sensu. Malgrado isso, nós sabemos que os currículos deixam a desejar no tocante a esta formação. Há também, e aqui eu gostaria de falar a esse respeito um pouco, uma falta de oxigenação na linha pedagógica dos docentes universitários, que permita, não é, uma linguagem mais lúdica, também uma preocupação com a estética, não é, com as condições de trabalho com uma condução do trabalho docente de modo mais sensível também, que possibilite, inclusive, a abertura de outros canais para a apreensão dos objetos de conhecimento, que não seja só o canal da intelectualidade. É claro que isso reverbera na qualidade do ensino universitário e na aprendizagem dos alunos. Resumo disso tudo, ou resultado de tudo isso, é que em muitos cursos, por força, e não quero isolar essa variável, nós sabemos que existem diversas variáveis, né, que concorrem para o problema da evasão e da reprovação escolar e também no âmbito acadêmico, mas, sem dúvida, as questões pedagógico-didáticas são uma variável, não, sem desprezar as variáveis de contexto, são uma variável extremamente forte e importante quando nós examinamos, quando nós investigamos o problema do abandono, não é, do curso por muitos educandos que não se veem capazes de prosseguir, muitas vezes, nos estudos, por professores que são signatários de pedagogias muito ainda conservadoras, com base na transmissão, não é, de informações, e, enfim, por falta, muitas vezes, justamente de um conhecimento pedagógico, didático, dos conteúdos que permita um trabalho de fundo metodológico e epistemológico que atinja o sujeito na sua condição de aprender. Urge, portanto, que sejam revistos os currículos dos cursos de pós-graduação, aqui, desculpa, eu botei graduação, estricto sensu. Vamos ver, então, por que na formação docente universitária, didática e currículo são campos que se interpenetram e são da maior importância na formação dos docentes universitários. Sobre currículo,
Ana Verena já falou muito bem, ela trouxe a questão dos atos de currículo, dos sujeitos curriculantes, que todos nós somos quando adentramos no espaço escolar e acadêmico. O currículo não é só uma grade, entre aspas, né? Uma grade que aprisiona, né? As disciplinas em suas caixinhas, mas o currículo é aquilo que transcorre, é aquilo que viceja nas relações pedagógicas, entre pares, com os educandos, no nosso fazer cotidiano. Então, não há como discutir didática sem se pensar na lógica curricular em voga e vice-versa. Se essa é uma lógica disciplinar, é uma lógica estereodeterminada, é uma lógica hierarquizada, evidentemente os processos de ensino e aprendizagem vão sofrer reverberações desta natureza. A didática, minha gente, é a ciência do ensino. A didática, ela é uma área da ciência pedagógica que se ocupa, que tem por objeto de conhecimento o processo de ensino e aprendizagem. E nós não podemos entender esse processo meramente do ponto de vista da técnica. Nós temos que entender este processo a partir, né, dos seus múltiplos determinantes, das suas múltiplas referências, se quisermos pensar na multireferencialidade aqui. Não há reflexão também sobre questões de currículo que não se desdobrem nas compreensões sobre o fenômeno do ensino, né, na perspectiva multifacetada. Se pensarmos em currículos interdisciplinares ou transdisciplinares, vamos pensar também nas suas consequências, né, e na sua materialização no próprio processo de ensino e de aprendizado, vamos dizer assim, de modo mais integrado. Se nós nos isolarmos como caixinhas de conhecimento vinculados à ciência pedagógica, currículo e didática, corremos o risco de estarmos falando sempre a partir de abstrações muito exageradas e de generalizações descabidas. Eu quero chamar a atenção aqui na minha fala hoje para o currículo da pós-graduação, stricto sensu, e formação desse docente. Como já disse, é muito importante que revisemos as bases curriculares dos nossos programas, sobretudo em educação. O programa em educação é um programa que deve prestigiar, é claro, a formação do pesquisador, mas também não nos esqueçamos da docência, a formação do docente. Um repensar por parte do corpus docente e da gestão acadêmica se faz necessário sobre os sentidos, sobre as dimensões fundamentais ao funcionamento pleno desses programas. Há que se pensar o equilíbrio necessário entre ensino e pesquisa. Não estamos desprezando a pesquisa, ao contrário. Inclusive, consideramos o ensino com pesquisa, como disse Selma Garrido Pimenta, uma grande educadora, pedagoga e didata. Ela trabalha no seu livro, principalmente, Estágio Docente Supervisionado, um livro dela e da Socorro Lucena, sobre este princípio do ensino com pesquisa. Eu acho muito interessante a gente dar uma olhada nesse material. Fazendo um pequeno resgate histórico, nós vamos ver que não é à toa que a pós-graduação no Brasil, ela não, principalmente nos programas de educação, ainda não prestigiam a questão do ensino. No início de tudo, né? No início de tudo, quero dizer, por favor, né? Nós só vislumbramos o ensino superior no Brasil com a chegada da família real, em 1808, né? E a fundação da Escola de Medicina aqui na Bahia, no Terreiro de Jesus, no mesmo ano, em 1808, e a Faculdade de Direito no Rio de Janeiro e também em Recife, no mesmo ano. Então, são as primeiras instituições de ensino superior, porque com a chegada e a instauração do reino aqui no Brasil, era necessário formar minimamente, não aqueles profissionais que seriam as bases para o desenvolvimento social no período, né? Que seriam principalmente os cursos de medicina e o curso de direito. Até então, os filhos da coroa ou da elite que vigoravam no Brasil estudavam em Coimbra, né? A Universidade de Coimbra, que é a mais antiga de Portugal. A instituição universitária em si, Universitas,
como tal, só surge no Brasil nos anos de 1930. E não surge enquanto universitas, mas sim como um conglomerado de faculdades isoladas, né? Foi a Universidade de São Paulo que juntou, assim como em outros estados, desde 1930, que foi uma década de muitas reformas, a instituição, portanto, da nossa primeira universidade. E o trabalho docente universitário, desde os primórdios, ele se resumia tão somente ao ensino, não existia pesquisa. Somente em 60, com o UNB, a Universidade de Brasília, é que Anísio Teixeira, através do seu pensamento de cunho bastante nacionalista, a pesquisa, então, se erige, né? E a universidade se institui com o conceito inovador de insociabilidade entre ensino e pesquisa. Nós vamos ver também que a regulamentação e profissionalização docente no Brasil é algo muito recente. Basta dizer para vocês que a pós-graduação ela só é regulamentada como segmento de ensino em 1968, em pleno período da ditadura do governo militar, com a Lei 5.540, que institui a departamentalização, o sistema de créditos, um sistema universitário bastante importado do modelo norte-americano, mas que traz, em contrapartida, introduz o segmento da pós-graduação. A pós-graduação na Universidade Federal da Bahia, principalmente em educação, é uma das pioneiras. Ela é criada em 1970, 72, né? Na UFBA, o nosso mestrado, com mestrado em educação na Faculdade de Educação, foi de 1972. Na UFBA, outras pós-graduações devem ter ocorrido antes, como vocês estão vendo aqui nessa linha de tempo que eu estou trazendo. A pós-graduação ela vai se expandir principalmente entre 70 e 80, e melhor dizendo, a partir de 1980, com a criação de muitas associações de pós-graduação dos anos 80, como a ANPED e a ANPAI, né? A ANFOP já é uma associação que discute a formação de professores, está mais do lado daqui do 2018, mas só que ela é bem antiga, mas eu quero chamar a atenção à Associação Nacional de Pesquisa e Educação, Associação Nacional de Pesquisa em Administração Educacional, e, enfim, outras associações que se instituem a partir somente de 1980. Tudo isso para dizer que, em termos de tempo histórico, a pós-graduação no Brasil se instituiu ontem, né? E em 2018 é que vamos ter as associações que vão discutir com maior evidência as questões atinentes aos aspectos pedagógicos e didáticos da docência e da pesquisa. Até então, só a ANFOP, que trabalha com a formação de professores. A Associação Nacional de Didática e Prática de Ensino foi criada em 2018, e a REDPED, que é a Rede Nacional de Estudos de Pesquisa e Pesquisadores em Pedagogia, que se institui neste ano de 2021. Bem, marcos regulatórios, já falei da Lei 93/94, de 96, no seu artigo 96, que vai regulamentar pela primeira vez o locus da formação do professor universitário, e a Resolução 12 de 1983, na época ainda do CFE, que assegurava que essa formação poderia se dar também a partir de 60 horas em disciplinas de formação didático-pedagógica em cursos de especialização lato sensu. Então, bastava o professor, odontólogo, ou administrador, ou engenheiro lá, o que seja, o geógrafo lá, o que seja, fazer um curso de metodologia de ensino superior de 60 horas, que já estaria habilitado, né, minimamente a exercer a docência, sem perder de vista a ideia do notório saber. Basta que o professor esteja formado na graduação para ele se iniciar na carreira acadêmica como professor auxiliar. Outro marco regulatório que eu devo chamar a atenção é a Lei 12.772, pela qual as IES são obrigadas a oferecer, desde 2012, durante o estágio probatório do docente, programas para a recepção dos iniciantes. Isso não tem nada a ver com formação, porém,
Nós atuamos nas brechas. Ela não especifica a necessidade de programas e projetos de formação, mas abrem aí uma perspectiva bastante interessante onde nós nos inserimos. Portanto, resumidamente, para encerrar o problema da formação pedagógica na pós-graduação, os currículos, por sua vez, principalmente em educação, não trazem disciplinas voltadas ao conteúdo da formação didático-pedagógica. Vejam bem, as questões educacionais são largamente discutidas em várias disciplinas, mas a formação didático-pedagógica, que prepara o sujeito para a docência, são raros os programas que apresentam disciplinas nessa perspectiva. Fizemos uma pesquisa muito recente na RIDES, Rede Interregional, que discute a docência, a pesquisa, perdão, a docência no ensino superior. Toda a parte do Nordeste a minha equipe fez. Em 9 estados do Nordeste, apenas um traz a disciplina didática no ensino superior como componente curricular obrigatório. As demais não trazem. Trazem como disciplina optativa. Na minha instituição, no programa em que atuo, é a disciplina que eu leciono, docência no ensino superior, ela é oferecida nem como componente curricular, mas como tópico especial em educação. Nós acreditamos que haja, portanto, um fosso nos alunos que entram na pós-graduação, curso de mestrado e doutorado, e que muitas vezes vão direto para o tirocínio docente e estágio docente em cursos de graduação, sem que tenham tido minimamente uma formação anterior em docência ou didática no ensino superior. E eu não estou falando só da pós-graduação em educação, né? Porque, embora seja optativo, mas para os cursos de mestrado, muitas vezes, essa atividade é obrigatória. Para bolsistas, essa atividade é obrigatória. Então, nós precisamos, urgentemente, de uma fundamentação didático-pedagógica nos nossos currículos de pós-graduação, estricto sensu. O ensino versus pesquisa, bem, nós sabemos que muitas vezes a pós-graduação reproduz um modelo de transmissão de parcelas do conhecimento acadêmico. Muitos professores trabalham suas aulas como palestras. E é necessário, nós não somos palestrantes, tá? Nós não somos repórteres, não trabalhamos apenas com informações. Nós somos professores profissionais, formamos pesquisadores, não só os pesquisadores que ensinam, mas professores que pesquisam também. Por que não dizer? Sem implicar na negação da pesquisa como atividade fundamental na pós-graduação, não podemos pautar a formação do docente universitário somente por atividade de pesquisa. É claro, com a pesquisa, importantes capacidades cognitivas são desenvolvidas, como a de problematizar o conhecimento, habilidades de análise e síntese, pensamento hipotético dedutivo, o pensar crítico, né? A argumentação. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ninguém nega a necessidade. Eu sou uma pesquisadora, mas nós aqui estamos defendendo o equilíbrio necessário entre docência e formação de pesquisadores, entre ensino e pesquisa. A pesquisa isoladamente não habilita os pós-graduandos para o ensino, porque falta compreensões teórico-práticas sobre o fenômeno educativo e o fenômeno didático. Falta também conhecimento epistemológico e psicopedagógico próprio, que nós trabalhamos em didática, que conduzam à compreensão da estrutura do pensar dos educandos, de como aprendem, do saber e, por conseguinte, também do ensinar, os aspectos metodológicos didáticos. O problema é que, por esse motivo, vamos destacar a importância que as IES desenvolvam ações institucionalizadas
visando a formação pedagógica de seus quadros docentes. No entanto, somente ações isoladas, mas sem acompanhamento, elas estão fadadas ao fracasso. Eu gostaria de saber se eu ainda tenho um tempinho, se já encerrou o meu tempo. A gente fala demais, acabei me empolgando, mas Giovana, se puder me dizer, porque eu estou aqui diante dos slides, você pode botar no chat. Posso dar sequência para ir concluindo? Pode escrever no chat, eu estou vendo. Ok, posso? Tá bom. Então, eu vou aqui dar sequência. Um momentinho, acabei me perdendo aqui. Aqui. Destaca-se, portanto, eu disse, ações formacionais, atuando na brecha daquela lei que eu citei aqui. Não foi à toa que, desde 2016, por sensibilidade, não é, de Ana Verena Madeira e também do pró-reitor de graduação, nós pudemos criar o ateliê didático, tá? Naquele momento, Ana me procura e fala, e me convida, dizendo, Cris, estou assumindo um núcleo dentro da Prograde, e ela fez a disciplina comigo, né, docência no ensino superior, e se lembrou de que eu sempre dizia que como é que eu falava tanto disso em vários encontros científicos e em várias universidades já fiz trabalhos, inclusive universidades privadas, não só públicas, e como é que eu não fazia nada pela minha universidade. Ali nós, então, concebemos o ateliê didático, que é um dispositivo formacional semipresencial, inicialmente, não é? Com uma linguagem, a Ana Verena já falou dele aqui, bastante inovadora, criativa, pautado na pedagogia racio-vitalista, na didática do sensível, Ana já falou aqui também. Nós não desmembramos a racionalidade intelectual da racionalidade sensível, de um aprender pela experiência, pela via sensorial, pela via dos sentidos, pelos afetos, pela corporeidade, tá? Pela capacidade imaginativa, mediante o trabalho pedagógico didático com linguagens artísticas, visuais, como a linguagem teatral, como a linguagem literária, como a linguagem da dança, como a linguagem musical, etc. Trabalhamos, portanto, na vertente das metáforas criativas e temos tido bastante adesão por parte dos nossos professores. Na emergência do ensino online, acho que eu vou pular isso daqui, viu? Vou já abrir para o debate, porque considero que é muito importante a gente... Vou pular a questão de entrar nos saberes da docência, apenas dizer que, no momento pandêmico, passamos a atuar online, tá? E nessa atuação online, criamos o ateliê didático online, mais enxuto, bastante intensivo, sem perder de vista, como dizia Che Guevara, né, a ternura, né? Continuamos a trabalhar os aspectos sensíveis da nossa pedagogia e também experiencial, que faz parte do nosso fazer. Para abrir aqui o debate, instituímos também a PDU, que eu vou falar mais adiante. Para abrirmos aqui o debate sobre o currículo na pós-graduação, sentimos a necessidade de incluir disciplinas nesse currículo como didática ou docência na educação superior. Sugerimos também aos programas de pós-graduação rever as práticas dos estágios orientados ao tirocínio dos docentes, muitas vezes desassistidos pelos próprios professores e com uma grande lacuna no background dos alunos, que muitas vezes entram no doutorado como profissionais de uma área disciplinar específica, sem nunca terem tido experiência em sala de aula como docentes.
cada vez mais. Temos nos nossos cursos de pós-graduação doutores jovens, doutorandos muito jovens, que saíram da graduação, já foram para o mestrado e emendaram para o doutorado sem esta formação. Eles se ressentem muito e muitas vezes passam a operar com práticas de ensino muito aplicacionistas, né? Você tem sua pesquisa, você aplica a sua pesquisa na sala de aula com seus discentes. Isso é um problema. A sala de aula na graduação não é lugar de você trazer apenas sua pesquisa de doutorado. É lugar para você trabalhar os saberes atinentes aos objetos de conhecimento. Claro que você pode fazer isso e fazer dialogar essas coisas, mas não de forma isolada. Ou é uma prática que não pode estar assentada sobre o senso comum, sobre uma jurisprudência privada, sobre ensaio e erro. Então, eu quero destacar aqui a responsabilidade da universidade pública na formação contínua de seus professores e as alterações curriculares que já trouxe aqui. Para não dizer que falei de flores, no nosso tema tem, assim, projetos contemporâneos, né? Sobre docência universitária, formação do docente universitário. Numa escala, a Ana já falou nisso, eu vou passar rapidamente, acabou de ser criado o NUFAP, que vai incluir o FORPED, que é o nosso programa de formação docente, cuja coordenação é de Ana Verena Madeira, e vai incluir o ateliê didático no momento online, mas ele sempre foi semipresente, sempre trabalhamos com educação online, sempre. Então, ele agora volta a ser semipresencial, eu já falei dele aqui, um dispositivo formacional aberto, implicado e baseado sobre a didática sensível à epistemologia da praxis. Então, passa a fazer parte do FORPED, assim como as oficinas, né, temáticas, que sempre foi trabalhada dentro do FORPED, né, desde 2016 com a sua instituição, e desde 2020 a assessoria pedagógica ao docente UFBA, que é a menina dos meus olhos, né, vamos dizer assim, no momento, né, numa perspectiva também formacional e não assistencialista. Não é uma assessoria assistencialista. Nós temos projetos que se voltam a um trabalho dentro das unidades de ensino e nossas assessoras pedagógicas fazem pesquisa com os professores, que é a PDU itinerante, de cada unidade, odonto, administração, Instituto de Saúde Coletiva, medicina, politécnica, foram os que passaram por nós. Fazemos uma pesquisa diagnóstica, elegemos os temas geradores a partir do que os professores dizem sentir falta, às vezes falam de recurso tecnológico, às vezes falam de avaliação, às vezes falam de projeto político-pedagógico, às vezes falam de metodologia de ensino, e lá vamos nós, eu e as assessoras pedagógicas, nossas especialistas também, trabalhamos muito, Giovana Zen, que está aqui presente, Ana Verena, eu mesma, né? Maria Carolina Souza e Denise Guerra, fazemos parte da equipe do ateliê do FORPED Digital, que também atua na PDU, e as assessoras, que são, e eu, que somos o núcleo duro. As assessoras são Daniele Lima, Daiane Luz, Carolina Mendonça, Laís Almeida e Sandra Almeida, além de Vivian Vieira. No momento, estamos com essas assessoras que trabalham incessantemente, e aqui eu já vou concluir, na nossa assessoria pedagógica, de modo não só a atender o docente de forma assistencialista, mas trabalhar numa dinâmica operacional bastante formativa. Bem, é isso. Eu vou ficando por aqui, chamando minhas colegas, Giovana e Ana, agora, para nós abrirmos para o debate. Desculpem se eu ultrapassei o meu tempo, mas é isso aí. Obrigada. A gente que agradece, Cris.
Muito bom, muito bom poder compartilhar de todas essas reflexões, vários comentários no chat, parabenizando, né, tanto a sua fala como a de Ana Verena. Alguns comentários principalmente de Vinícius, Ana Valéria, né? Ana Valéria fez um comentário interessante dizendo que o marido dela é advogado, leciona no curso de Direito, que no início ela marcava muito com ele que, frente à turma, somos professores, né? A sala de aula não é um tribunal. Enfim, achei bem interessante o comentário dela, né? Nada como uma mulher educadora, não é, Ana? Muito bom. Vinícius faz uma pergunta que eu vou começar por ela. Vinícius pergunta como seria uma configuração de um curso de mestrado tentando equilibrar docência e pesquisa. Ele até coloca um percentual aqui, 50-50, né? E ele faz essa pergunta porque ele fez alguns comentários, né, falando que o mestrado poderia ter mais do que estágio docente, né? Poderia ter também mais disciplinas de preparação pedagógica, talvez a mesma proporção das disciplinas que se dedicam à pesquisa. Então, acho que é uma pergunta, uma questão bem interessante aí para a gente poder pensar e, enfim, não sei se Ana, Cris, quem gostaria de responder, comentar? Bom, eu gostaria de falar sobre isso, porque tenho me debruçado sobre esse estudo ultimamente. Depois, se a Ana quiser falar também, fica inteiramente à vontade. Eu leciono docência no ensino superior e eu considero que nos programas de pós-graduação, principalmente em educação, esse componente deva ser obrigatório. Nós temos no currículo, sem querer inchar o núcleo duro do currículo das disciplinas obrigatórias. Só que nós temos uma assoberbação de atividades voltadas à pesquisa. Nós temos projeto de tese 1 e 2, projeto de dissertação 1 e 2, abordagem de pesquisa, né, como componente, e, além de projeto de tese, temos pesquisa orientada e tal. Então, me pergunto, será que um desses projetos de tese e um desses projetos de dissertação no mestrado não poderiam ser docência na educação superior? Pergunto, reflitam. A meu ver, sim. E isso nem equilibraria 50%, 50%, Vinícius, mas já, de alguma forma, porque nós também não podemos encher de disciplinas obrigatórias, mas poderíamos lançar como optativas, regular, com oferta regular, aquelas que instrumentalizam também nesse processo. Recentemente passou no meu programa de pós-graduação, vai passar ainda, estamos a rever, essa discussão começou a ser aquecida agora, graças a um ofício que eu encaminhei ao programa, solicitando a mudança da minha disciplina como tópico especial para a optativa com oferta regular, não como obrigatório. De forma sensível, o colegiado do meu programa considerou importante fazermos uma discussão ampliada do nosso currículo. E eu bato palmas para o nosso colegiado, para a nossa coordenação, que foi sensível à questão. Vamos discutir. Como é que o sujeito vai... Gente, eu sou colaboradora de alguns institutos, de algumas unidades dentro da nossa UFBA. E, se algum deles estiver aqui, poderão... Por exemplo, eu costumo ir no Instituto de Saúde Coletiva, fazer palestras, eram presenciais, agora são online, para os docentes de tirocínio.
Sabe por quê? Porque eles não têm a formação pedagógico-didática. Eles vão para tirocínio, assim como em outros programas de pós, e vão para estágio sem terem passado. E pior, vão para a sala de aula na graduação, porque uma pesquisa feita por... Já vou terminar, viu, Ana? Feita por egressos, feita sobre os egressos. Nós concluímos essa pesquisa no ano passado, no nosso PPG Edu, não é? Esteve à frente Cecília de Paula, eu participei, equipe técnica da pós-graduação e outras pessoas. Nós destacamos na pesquisa que os egressos, pasmem, 80% quando saem do curso se engajam, sabe em que profissão? Adivinha, Ana? Não sei. Docente universitário. De qual curso, Cris? Pós-graduação. De qualquer curso. De qualquer curso. Eles não vão ser só pesquisadores, eles serão pesquisadores, mas eles serão, inclusive, originalmente, o quê? Professores. Então, inclusive, se me permite, Cris, inclusive porque alguns vão para as instituições privadas que colocam mais foco na docência do que na pesquisa, né? Então, vários egressos da pós-graduação acabam se dedicando mesmo, a muitas situações, exclusivamente à docência, né? Exatamente. Você sabe o que acontece, Giovana? Os alunos dos mestrado e doutorado de outros programas vão para a Faculdade de Educação fazer a minha disciplina, que é um tópico especial, não é nem um componente curricular. Meus alunos são de maioria da área de saúde, de contabilidade, de enfermagem e nutrição, de engenharia, já tive de direito, pessoal de direito, pessoal bom, da própria Faculdade de Educação, do nosso programa, etc. Enquanto que, se a gente tivesse nos currículos de pós-graduação pelo menos em educação, ela precisava ser obrigatória. E nas outras unidades, poderia até passar a ser um componente optativo regular. Cris, queria também trazer um pouco da nossa experiência lá no programa de pós-graduação em ecologia, né? Que nós temos desde 2014, eu venho conduzindo o componente de estágio docente orientado, estágio de docência em ecologia, e nós implementamos um estágio que inclui uma dimensão teórico-prática dos conhecimentos didático-pedagógicos, né? Então, antes do estudante de mestrado ou do estudante de doutorado assumir a regência de uma turma ou de uma unidade de ensino, ele vivencia 34 horas, ao menos, de atividades teórico-práticas do campo pedagógico. Então, nós iniciamos o estágio de docência 1, discutindo a questão do modelo de universidade, né, de que instituição é essa, e as questões ligadas com a formação do docente universitário. Trabalhamos muito com aquele texto de Maria Isabel Cunha, que faz algumas pontuações assim bem incisivas, né? E depois nós vamos desenvolvendo ao longo do ED 1 os aspectos ligados ao planejamento didático mesmo. Então, discutimos as questões de objetivos, trabalhamos com mapas conceituais para fazer a seleção de conteúdos. Então, quando o estudante, né, o estagiário, o tirocinante, vai para a regência, ele já participou de toda uma construção do plano de ensino-aprendizagem da unidade que ele vai lecionar, e então, quando ele assume, ele já está com essa construção mais consolidada. Como é o nome desse é o estágio de docência. Não, o estágio de docência... Aí, dentro do estágio, o estágio de docência para o aluno tem 68 horas no mestrado e mais 68 horas no doutorado. Então, dentro do estágio de docência do mestrado, 34 horas são dessa construção teórico-prática do planejamento de ensino no estágio 1, e no estágio 2, que são os alunos de doutorado que cursam, o foco é mais em metodologias participativas. Então, no estágio 1, a gente trabalha bastante com os elementos estruturantes do planejamento didático de ensino, né? Muito similar a algumas das questões que nós trabalhamos no ateliê, a discussão de avaliação, e aí eles vão construindo o plano deles de regência. No estágio 2, eles vão também construindo o plano, mas a gente vai nas 34 horas teórico-prática discutindo
sobre as metodologias participativas. Então, a gente tem uma oficina, né, de mais ou menos 12 horas, às vezes 16 horas, de problematização em PBL, outra oficina de aprendizagem por projeto, outra oficina de questões sociocientíficas e outra oficina ligada com as questões da docência online. Então, o nosso aluno de ecologia, ele vivencia esses saberes didático-pedagógicos no contexto do estágio propriamente, já com o componente que ele vai lecionar e com esses dois focos, né? Tem sido uma experiência muito significativa, realmente, os alunos, ao contrário do que às vezes a gente pensa, o aluno de um mestrado em ecologia, um mestrado que é um mestrado forte, né? Um mestrado que é nota 6, a gente diz assim, não vai ter interesse na parte da docência, não é verdade, eles têm interesse, eles aprofundam, eles abraçam, até porque tem a perspectiva de vir a fazer concurso, né, e de vir a atuar, então essa sensibilização alcança esses alunos e eles realmente têm desenvolvido um planejamento. E no bojo disso, a gente vai trabalhando com os supervisores, que são os professores que recebem esses estudantes, né? No sentido de que eles abram as possibilidades, que o aluno vai propor, vai fundamentar, eles também vêm a alguns encontros, então tem um trabalho aí já de 2014 para cá, né, sendo desenvolvido nesse sentido que tem dado bons resultados. É um trabalho de sensibilização, né, de iniciação, né? Ana Valéria fez um outro comentário dizendo assim, como Tardif nos fala, quando o professor entra em sala de aula, pensando na formação dos professores em nível médio, né, temos pelo menos 13 anos em saber como é ser professor. Penso, então, que mesmo que não haja a inserção de disciplinas formais na pós, haveria que, por exemplo, sistematizar e problematizar essas memórias, ressaltando os aspectos didáticos dessas experiências, né? Eu acho que Ana Valéria fala um ponto aqui que é fundamental, que é problematizar essas memórias, né? No ateliê didático, a gente tem feito muito isso, porque, de fato, os professores chegam com um repertório que está muito referenciado na experiência dele como estudante, né? E é nosso papel ali problematizar, então, todo esse repertório que eles trazem. Acho que Cris pode comentar um pouco mais isso, né, Cris? Eu gostaria de falar, assim, eu louvo muito a pós-graduação em ecologia e a experiência que a Ana está trazendo aqui, acho que é fundamental, Ana, mas ela ainda é trabalhada numa perspectiva instrumental, né? Da didática instrumentalizadora, né? Que seria uma perspectiva da metodologia do ensino, e não exatamente da didática na educação superior, enquanto um componente que traga o que a Ana Valéria diz, né? Problematize, sistematize e referencie, teoricamente, um campo epistemológico deixado de lado nos currículos de pós-graduação, que é o campo didático-pedagógico, ponto. Estágio não substitui didática. Vocês já viram isso em graduação? Nas licenciaturas? Quer dizer, não precisa mais didática nas licenciaturas. Vamos pensar em termos de licenciatura, que é a formação de professores para a educação básica. Licenciatura em biologia. O sujeito, o aluno lá tem didática 1 e didática 2. Eu sei, e Giovana sabe que são as disciplinas que nós lecionamos, e a Ana Verena sabe também. Todo mundo aqui sabe. Que ela também... Ele faz a didática geral, 1 e 2, agora querendo diminuir para uma só, mas vamos lá. E depois ele vai fazer no seu instituto uma ressistematização desse conhecimento vinculado à sua área disciplinar, ou biologia, ou física, ou química, ou geografia, entende? Ele vai fazer isso nas didáticas específicas, que são as antigas metodologias do ensino de biologia, ou didática e praxis pedagógica de biologia, como nós chamamos no nosso departamento, ou de língua portuguesa, ou isso aqui. Depois, eles vão fazer estágio.
Ainda assim, nós achamos que o currículo deixa a desejar na licenciatura, porque ainda há uma quebra da formação disciplinar com a formação pedagógica. Enfim, é um tema bastante polêmico. Não quero transferir a lógica curricular da graduação para a pós. Mas reparem bem uma coisa. Na pós-graduação, eu formo o pesquisador. Não quero dizer com isso que na pós-graduação a disciplina didática deva figurar como componente obrigatório. A meu ver, deveria, mas deveria estar formando o docente e o pesquisador, sabe como? A meu ver, o ideal é esse. Mas já que esse é um conhecimento muito desvalorizado na nossa cultura universitária, principalmente a nível de pós-graduação, que pelo menos passemos a pensar nesse componente como optativa, com oferta regular, e aliado num trabalho interdisciplinar com estágio tirocínio. Porque por mais que você, claro, você está dizendo, nós trabalhamos, ou que criem seminários de formação de um tópico especial, o que desejarem. 34 horas dentro de estágio é uma ressistematização do conhecimento didático ligado àquilo que Lee Schumann chama, né, de conhecimento pedagógico de conteúdo, né? Que é conhecimento didático pedagógico de conteúdo. É isso que nós vamos trabalhar dentro do estágio. Retomando aí, você faz, porque você é doutor em educação. Você faz uma revisita ao estudo teórico sobre as universidades, sobre concepções de ensino, mas eu pergunto, também sobre teorias pedagógicas, também sobre teorias de aprendizagem, também sobre questões de currículo, também, talvez você faça, você fez doutorado em educação, mas você é uma exceção à regra, né? Então, eu pergunto se seria suficiente, né, você colocar um pós-graduando numa disciplina, numa atividade de estágio e de tirocínio, sem ter tido uma inserção teórica, tá? Não estou falando de tecnicismo aqui, teórico-prática, numa disciplina que o habilitasse a uma formação mais equilibrada para a docência. Entendeu? Então, assim, eu não sou dona da verdade, não, mas eu estou aqui colocando uma posição que não é só minha, inclusive, né? Tem referência, a própria Maria Isabel da Cunha, né? A própria Selma e uma Veiga, estudiosas, vão colocar. Estamos fazendo uma pesquisa sobre a questão. Eu acho que temos muito a trilhar e que nós abrimos um canal para essas reflexões. E eu coloco o Luso Afro de questões curriculares. Olha aí, Ana, estamos aqui trazendo uma questão curricular emergente, já vem de um certo tempo, tá? Emergente agora, né? Aqui. Mas que é importante, nunca é tarde. Nunca é tarde. É isso que eu acho. Ana, quer comentar? Não? Deixa eu ver lá no chat. Ana Valéria fez mais um comentário dizendo que lembra de Dubé quando fala que quando o sociólogo quer saber o que é ser professor, ele sai do gabinete e vai ao campo, né? Mas, Valéria, peraí. Claro, a gente aprende na experiência, aprende fazendo, mas isso não substitui teoria, não, filho. Não pode substituir estudo sistemático científico da pedagogia e da didática, não. Eu vou sustentar aqui, né, puxando a brasa somente para a minha sardinha, né, que professor é um profissional que merece e necessita de formação teórico-prática, não só prática. Tá? Eu estou aqui para dar uma de advogado do diabo, para incitar o debate. Porque eu acho que a gente precisa quebrar com essa cultura da boa vontade, né? De que se o professor tem boa vontade,
se ele tem interesse, ele vai se constituir como um bom professor, como se fosse uma portinha da criatividade que você abre e dali saem boas ideias, né? E uma coisa que no ateliê a gente discute muito, vou aqui me colocar também, é que o ensino é algo sobre o qual é preciso estudo, é preciso estudar sobre o ensino. Então, se eu quero ter, por exemplo, práticas avaliativas coerentes, né, adequadas, justas, eu preciso estudar sobre avaliação, né? Não é abrir a portinha da criatividade e inventar coisas, né? Que é um risco muito grande isso, porque a gente vai operar com concepções que estão cristalizadas no nosso repertório e que podem, enfim, né? Que pode não resultar em boas práticas, né? Então, acho que essa formação, né, que Cris está falando, de uma formação teórica, uma formação teórica, uma formação teórica consistente, né, entendendo a prática, né, como uma reflexão, né, que não é uma reflexão simplesmente empírica, mas é uma reflexão teórica sobre a prática, né? Eu acho que essa perspectiva, né, ela é muito importante, ela é fundamental aí para a formação de qualquer professor, né? Para atuar em qualquer segmento e também na docência universitária, né? A gente precisa cuidar para não reforçar ainda mais a ideia do notório saber com uma maquiagem, né, de professores interessados, de professores que têm boa vontade, né? Então, eu acho que quebrar um pouco isso, compreender que ser um professor profissional significa ser um estudioso do ensino, né? Que é isso que ele realiza, né? E ser um estudioso do ensino significa ser um estudioso da didática, né? Da didática da docência universitária. Então, acho que é um pouco isso que Cris, que Ana Verena estão defendendo aqui, né? E que é o que o NUFAP defende há tanto tempo. Né? Hoje, e também, assim, Cris, eu acho que a gente tem que ir abrindo esses espaços, sabe? Hoje, por exemplo, a proposição, dentro dessa realidade que eu trouxe do mestrado de ecologia, a proposição de um componente de docência do ensino superior está muito mais aberta a partir dessa experiência dos estágios, entende? Então, Sim. Hoje, por exemplo, a gente já teve um movimento tão intenso dentro do Instituto de Biologia que os próprios programas de pós-graduação apoiaram um concurso específico para alguém da área de ensino de biologia, para alguém que venha a somar também na pós-graduação. Então, eu acho que esses espaços que a gente vai achando, que a gente vai abrindo, que a gente vai criando, né? E é que vão dando essa possibilidade real, né? Da gente trazer para a pós-graduação nos formatos possíveis em cada espaço, em cada contexto, né? Porque a gente sabe que os contextos são muito diversos. Essa abordagem, né? Numa perspectiva, como a gente vem trabalhando mesmo, nessa experiência do estágio, a gente faz uma pequena introdução com isso, né? O início do componente 1 é todo nessa discussão mesmo sobre identidade docente, sobre formação do professor universitário, sobre todas essas questões, mas, de fato, uma didática anterior seria muito interessante. E a gente tem trabalhado nessa perspectiva, já estamos com a formulação dela como optativa para o programa de ecologia, quem sabe o próximo passo dela como obrigatória, né? Então, são os caminhos que vamos trilhando mesmo e abrindo e construindo cada um no seu contexto real essas possibilidades. Uhum. Ana Valéria fez uma réplica aqui, dizendo que... Ana Valéria, querida, você é de que curso? Qual é seu curso? Depois você diz aí. Então, que ela disse que lembrou do texto do Dubé por conta da situação que ele mesmo narra, desacreditando, de certa forma, o que os professores narravam a ele, né? E aí ela diz que essa luta é grande e que temos várias
tentativas pela história recente de desmobilizar essa formação coesa em vários níveis, né? E né? Na verdade, é uma luta, não só no ensino superior, mas em todos os níveis, concordo aí com a Ana Valéria, né? Na hora que eu li aqui o comentário dela, fiquei pensando na educação infantil, por exemplo, né? De que a gente teve uma luta intensa, né? Para que os profissionais da educação infantil entendessem que não bastava gostar de criança, né? Que era preciso muito mais do que isso, né? Então, de fato, essa é uma luta, né, por uma formação coesa em vários níveis, né? Em vários segmentos aí, né? Estamos aqui falando da docência superior, mas você tem razão, né? São em vários níveis. Ela está dizendo aqui que ela é do ensino de artes da UERJ. Ah, que legal. Prazer enorme, Ana. Você trouxe questões candentes. Turma, isso que Giovana traz me mobiliza muito, porque eu queria dizer que o que o segmento da educação infantil passou para chegar ao estágio atual no Brasil, não estou falando da Bahia, estou falando no Brasil, foram décadas e décadas de muito estudo. Atualmente, essas pedagogas, professoras de educação infantil, estão muito mais empoderadas da sua profissionalidade, como sujeitos profissionais que são, não mais aceitam aquela falsa ideologia de serem babás de luxo. Hoje em dia, são muito mais respeitadas pelo saber especializado da docência infantil, que exige daquelas pedagogas uma formação fina, sofisticada, uma formação complexa para atuação com crianças na idade escolar de até 5 anos, coisa que não é para principiantes, né? E nós tivemos que muito lutar. Eu fui professora de educação infantil no início da minha carreira, sou uma pedagoga, conheço por dentro, porque tenho alunas que atuam também nesta seara e orientandas, e vejo com muito respeito a forma como estas profissionais, eu falo estas porque são a imensa maioria, superaram aquela condição de profissional desvalorizada para a condição que hoje alcançam e atingem. E desejo o mesmo para a docência universitária. Eu falei tudo isso para dizer que a pedagogia universitária é um campo epistemológico muito recente no Brasil, dos anos 90, 2000 para cá. Tem 20 anos que eu venho pesquisando sobre isso, junto a meu grupo, junto a uma rede, a Ana Verena faz parte dessa rede, a RIDES, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, de pesquisa sobre docência universitária, da Andip e tal, e nós pesquisamos este campo que ainda é desvalorizado. Ô, Cris, só para eu fechar, reflitam comigo. A sua organização, a sua instituição, lá em arte, lá em filosofia, lá em física, lá em matemática, valorizam o pedagógico didático? Vou fazer uma pergunta que um aluno meu, na pós-graduação, me fez. Qual é o pedagógico possível na sua unidade? Vou deixar no ar. Passo para a Ana. E também, Cris, essa é uma realidade mundial também, né? Esse não reconhecimento, essa não identificação da profissionalidade da docência na universidade tem a ver com a própria história da universidade, né? Com como se concebeu que o bom médico será um bom profissional, né? O bom advogado vai ser um bom professor dos cursos de direito, né? Então, isso tem a ver com o modelo universitário também, né? Que ainda perdura mais ou menos em uma instituição A ou B, mas que vem de um processo histórico mesmo, né? Inclusive de compreensão de conhecimento, né? De conhecimento e de formação, né? Está embutida uma lógica de formação que perpassa essa constituição, né? De uma universidade dessa forma, que traz para a docência, traz como professores os profissionais que têm um dado reconhecimento no campo de atuação.
Uhum. Beleza. Bom, a gente precisa caminhar aí para o encerramento, né? A gente tem só mais uns 10 minutinhos aí, 15. Então, eu acho que cada uma poderia fazer suas considerações finais para que a gente possa encerrar esse nosso encontro aqui discutindo a docência universitária, o ensino, enfim. Quer falar, Ana? Ou eu falo primeiro? Pode falar, Cris. Bem, eu, com a nossa mesa, que eu gostei muito, inicialmente agradecer mais uma vez, e a vocês que nos assistem, a Ana Valéria e as colegas e aos colegas que estão aí, que estão refletindo conosco. Agradecer demais tudo isso, a Giovana, também a Ana Verena pela parceria de sempre, e concluir com a minha reflexão do dia, de que é necessário rever as bases curriculares dos programas de pós-graduação stricto sensu, no que tange a inclusão do componente didática na educação superior, ou pelo menos rever práticas de estágio, de tirocínio docente, muitas vezes desassistidos, destacando a responsabilidade da nossa universidade pública com a qualidade do ensino e da aprendizagem dos nossos estudantes, dos nossos pós-graduandos e dos nossos graduandos. A reflexão que eu trago aqui é uma reflexão que estamos fazendo, eu estou trazendo um exemplo concreto. Giovana está aí, ela esteve na reunião, ela participou, inclusive, do debate. É uma discussão que estamos fazendo na nossa unidade. Leve para a sua unidade. Coloque as coisas em xeque. Vamos ver se a gente consegue mudar. É bom sair da zona de conforto. Desejo a todos um excelente dia, uma jornada maravilhosa nesse lindíssimo congresso, que tem uma vinheta linda também. Muito obrigada. Até a próxima. Cris, eu vou abrir aqui para os participantes, viu? Essa vinheta linda tem uma produção que Cris é a avó da vinheta, porque a vinheta é filha do filho dela. Filho dela que é design criativo e criou essa beleza aí para o nosso evento. Mas eu queria também agradecer o debate trazido aqui pelas colegas que estavam assistindo e agradecer a possibilidade de estar aqui nessa conversa com Cris e com Giovana. Cris, que foi minha professora e continua sendo, né? Continua aí na cola dela, aprendendo com ela e trazendo para o meu contexto também aquilo que, como diz você, Cris, é possível. E também, às vezes, o que não parece possível, que a gente vai fazendo ser possível, né? Vai se colocando na luta aí, como você está colocando. Então, agradecer a presença de todos e desejar uma boa tarde aí ainda, de muitas atividades, hoje à tarde e amanhã, no colóquio. Então, eu também gostaria de agradecer, né, dizer que Cris não gosta, Ana, quando a gente diz que a gente foi aluna dela, né? Mas somos todas alunas dela, né? Então, Cris, enfim, né? Você precisa se sentir honrada com o nosso desejo de manifestar isso, porque de fato é algo que muito nos orgulha ter tido você como professora, né? E seguir aí nessa caminhada, nessa jornada junto com você, nessas ações todas, né? Com esse trabalho maravilhoso que você tem feito na universidade, né? Por todos nós. Você não está fazendo só por você, nem só pelos docentes UFBA, mas também por toda a equipe que trabalha com você, a gente, as assessoras, né? Então, enfim, muitas aprendizagens, né? Aprendizagens no campo pessoal, no campo profissional. Então, de fato, é muito bom poder partilhar de toda essa experiência.
enfim, agradecer a Ana também, que vai conduzindo aí, né, de forma paciente, né, de forma comprometida todo esse processo também, né, de forma tranquila todo esse processo, né, enfim, né, agradecer pela participação de vocês hoje aqui. Gostaria de agradecer também quem está aí nos bastidores, né, Leomir, Isabela, Fernanda, que estão dando apoio para que essa nossa conversa aconteça, né? Agradecer mais uma vez aí a coordenação do evento, né? Principalmente na pessoa de Roberto, Denise, né? Que estão, enfim, aí à frente dessa coordenação e de toda a equipe organizadora, que Ana Verena também faz parte dessa equipe, trabalhou também um bocado para que esse evento acontecesse. Então, muito obrigada, né, pela participação de todos vocês nessa nossa conversa, né? Acho que ficou explícito aqui a intimidade que a gente tem, então foi de fato, né, uma conversa, né, que fomos fazendo e que vocês foram participando, né? Muito bom. Então, sigam aí na programação, hoje de tarde, muitas outras mesas acontecendo, outras atividades, né? E até mais. Muito obrigada. Um beijo.